Olá, bem-vindo ao portal userfunction.com.br. Hoje vou mostrar para você como gerar um compatibilizador para criar campos, perguntas, índices na sua base de dados. Então, inicialmente eu já vou mostrar como seria o funcionamento disso. Então, muitas vezes a TOTS manda para você executar algum compatibilizador como o PD SIGAFIS, o PD CTB, e esses compatibilizadores criam campos na sua base. E nós programadores, nós desenvolvedores, às vezes a gente quer fazer isso, mas não sabe como. Então a gente desenvolve o fonte. No fonte, nosso relatório, por exemplo, chama alguns campos, que são campos de usuário. Esses campos têm que ser criados no configurador na base do cliente. Então dessa forma, com esse compatibilizador, é possível você aplicar um patch, mandar o usuário executar o update e esse update vai criar o campo na base do cliente, certo? Então, eu vou aqui dar um exemplo prático. Eu criei aqui um PD teste e ele chama aqui a tela. Eu marco as empresas que eu quero criar esse campo, vou mandar processar. Obviamente, isso daqui tem que estar acesso exclusivo ao sistema. E perceba que ele cria aqui, né? Ele mostra aquele log do que foi criado no sistema, certo? Então, esse daqui é o nosso objetivo hoje, mostra para você como você faz isso. Então vamos lá. Então inicialmente a gente tem que baixar uma ferramenta. E aí você entra aqui no site hernaniforastieri.com e nesse site você baixa, clica aqui em ferramentas e clica na ferramenta ExportDic. Ok? Então ele tem outras ferramentas aqui bem legal. Vale a pena dar uma olhada aqui nesse site, tá? Então, nosso objetivo hoje é mostrar essa ferramenta aqui. Então, você vai baixar essa ferramenta. Então, aqui ele explica a ferramenta, o que ela faz, né? Cada campo, detalhadamente cada campo. É bom você dar uma olhada nisso daqui. Eu vou mostrar bem por cima, porque eu vou ser bem pontual aqui no nosso objetivo, tá? Então, lá embaixo, na parte de download, você tem como fazer download da ferramenta. Depois de baixado, ele é um arquivo compactado que vem patch da versão 10, 11 e 12, português, espanhol e inglês. Então aqui você escolhe a versão do seu repositório e você aplica esse patch, certo? No meu caso é Top Connect, português. Eu vou aplicar esse patch aqui. Então eu vou arrastar aqui para dentro da minha pasta patch e vou abrir a minha base de demonstração e vou aplicar aqui o patch. Ok, patch aplicado. Vou fechar aqui. Depois que você criar os seus campos na sua base, né, fazer sua customização, criar seus índices, gatilhos. Então depois que você fizer tudo, você vai na ferramenta. Então você vai abrir aqui o seu Smart Client. No seu Smart Client, você vai digitar o underline ExportDic e vai confirmar. Então aqui ele vai abrir a tela da ferramenta do Hernani Forastieri. Então tem algumas informações aqui e essa daqui é a tela dele. Então qual é a ideia? Você selecionar as tabelas que você quer gerar o dicionário de dados. Então vou fazer um teste aqui na minha SA1, por exemplo, tá? Então aqui eu posiciono a tabela e marco, ok? Posso marcar mais de uma, se quiser. Então, no meu caso vou marcar só SA1. Aqui você escolhe a pasta onde ele vai gerar um fonte, tá? Que esse é o fonte do update. Então aqui você escolhe, eu escolhi aqui, eu criei uma pasta dentro do meu Proteus Data, ExportDic, tá? Esse sufixo, porque essa ferramenta ela tanto gera o dicionário de dados quanto gera um update, tá?
Então, com o dicionário de dados, você pode apendar direto no APSDU, tá? Mas não é o nosso caso agora. Então, vou deixar aqui um sufixo, não vou usar isso daqui, tá? E aqui você pode marcar o que você quer gerar, né? Da tabela SA1 eu quero gerar índice, tabela, campos, tá? Então, no meu caso, eu vou deixar aqui marcado aqui o padrão, que já vem dele. E esse daqui seria o nome do fonte, o nome do meu compatibilizador, vamos dizer. Então, estou colocando aqui o PD teste, certo? E tem outras abas aqui, caso você queira selecionar um determinado campo para ele gerar, certo? E outras opções. Então, o principal é isso daqui que eu falei nessa primeira tela. Então, vamos aqui, vamos clicar em gerar. E ele vai gerar um fonte na pasta aqui que eu informei aqui embaixo, tá? O PD teste. Ok. E vamos sair. Pronto. Se eu for aqui na minha pasta Export Dic, então perceba que ele gerou um PRW e um DBF aqui, ó, X3, que eu marquei para gerar o X3, e o sufixo. Então eu não vou usar esse DBF, posso apagar isso daqui. O que eu vou usar é só esse fonte, tá? Então eu vou abrir o meu IDE, vou arrastar aqui o meu fonte para cá, pronto. E você vai adicionar no seu projeto, o botão direito aqui, adicionar esse fonte aqui do update, ok? Então aqui no seu projeto vai ter outros fontes também, né? O fonte do seu relatório, por exemplo. Então além de você compilar o fonte do seu relatório, você vai compilar também esse fonte do update teste, ok? Então qual seria a ideia agora? Depois de compilado fonte do update e compilado também o fonte do seu relatório, você vai em ferramentas, gerar atualização, vai escolher aqui o nosso update teste e também vai escolher o seu fonte, tá? Então seria um fonte aqui teste, por exemplo, né? Seria o seu fonte do seu relatório, tá? Então nesse patch que você está gerando, vai o seu relatório e vai o update que vai criar os campos para esse relatório, ok? Então vou clicar aqui, selecionar a pasta, dentro de patch, ok. Pronto, agora aqui geramos o nosso patch. Então nesse patch ele tem tanto o update quanto o fonte do meu relatório. Basta você pegar esse patch e enviar para o seu cliente, pedindo para ele aplicar, colocar no menu e executar o compatibilizador, ou para o seu analista que vai estar em campo, ok? Então vamos simular aqui que eu estou no meu... Então vamos simular aqui, digamos que eu vou aplicar agora, eu vou receber esse patch e vou aplicar. Então a primeira coisa é salvar esse patch dentro de Proteus Data, né? Que no caso aqui já está aqui, o patch. Vou abrir o meu IDE e aplicar aqui o patch. Então vamos aplicar aqui o patch. Perceba que ele aplicou aqui tanto o fonte teste quanto o PD teste. Pronto, já está no seu repositório. Agora basta você mandar o analista executar o underline PD teste. Confirma, seleciona as empresas, então aqui você pode marcar várias empresas que você quer estar criando esse campo e mandar processar. Sim. Então aqui está, ele vai criar toda a estrutura das tabelas que você selecionou. Ele vai estar criando na base do cliente.
Agora basta o usuário entrar. Agora basta o analista colocar a rotina no menu do seu relatório e gerar o relatório. Então perceba que você não precisou informar qual é o campo que tem que ser criado, tamanho de campo, caractere, se é numérico, criar tabela. Então tudo é criado através desse update. Ferramenta muito boa, recomendo, utilizo bastante ela, tá? E então fica aí a dica do site Hernani Forastieri. Tem outras ferramentas também muito legais lá. Acompanhe nosso site que sempre estamos mandando atualização para você. E não esqueça, inscreva-se na nossa lista para você estar recebendo isso semanalmente. Muito obrigado.